Bom dia, irmãos. Estamos de volta aqui no nosso encontro da família. Que tenhamos um domingo, como sempre, eu desejo de muita paz, de muita luz. Um domingo abençoado. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Item 10. Os falsos profetas da erraticidade. Os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há-os também, e em muito maior número, entre os espíritos orgulhosos, que, aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe de través seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médios os aceitem. E para melhor fascinarem aqueles a quem desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, se apropriam sem escrúpulo de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. São eles que espalham o fermento dos antagonismos entre os grupos que os impelem a isolarem-se uns dos outros e a olharem-se com prevenção. Isso por si só bastaria para os desmascarar, pois procedendo assim, são os primeiros a dar o mais formal desmentido às suas pretensões. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseiro embuste. Mas há muitos outros meios de serem reconhecidos. Espíritos da categoria em que eles dizem achar-se têm de ser não só muito bons, como também eminentemente racionais. Pois bem, passai-lhes os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e vede o que restará. Convinde, pois, comigo em que, todas as vezes que o espírito indica como remédio aos males da humanidade ou como meio de conseguir-se a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formula um sistema que as mais rudimentares noções da ciência contradizem, não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, crede que, se nem sempre os indivíduos apreciam a verdade, esta é apreciada sempre pelo bom senso das massas, constituído isso sim mais um critério. Se dois princípios se contradizem, achareis a medida do valor intrínseco de ambos, verificando qual dos dois encontra mais ecos e simpatias. Fora com efeito ilógico admitir-se que uma doutrina, cujo número de adeptos diminua progressivamente, seja mais verdadeira do que a outra que veja o dos seus em contínuo aumento. Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não a confina num círculo acanhado. Fala surgir em diferentes pontos, a fim de que, por toda a parte, a luz esteja ao lado das trevas. Repele sem concedência todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes exagerados louvores, a fim de os fascinar e de tê-los dominados. São geralmente espíritos sequiosos de poder e que, déspotas públicos ou nos lares, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de singularidade, ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Há sempre, nesses casos, motivo legítimo de suspeição. Estais certos, igualmente, de que quando uma verdade tem de ser revelada aos homens, é, por assim dizer,
comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios, que dispõem de médios também sérios, e não a tais ou quais, com exclusão dos outros. Nenhum médium é perfeito se está obsidiado, e há manifesta obsessão quando um médium só é apto a receber comunicações de determinado espírito, por mais alto que este procure colocar-se. Conseguintemente, todo médium e todo grupo que considerem privilégio seu receber as comunicações que obtém e que, por outro lado, se submetem a práticas que tendem para a superstição, indubitavelmente se acham presas de uma obsessão uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se pavoneia com um nome que todos os encarnados e desencarnados devem honrar e respeitar, e não permitir seja declinado a todo propósito. É incontestável que subitamente, submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil se torna rejeitar a absurdidade e o erro. Pode um médium ser fascinado e iludido, um grupo, mas a verificação severa a que procedam os outros grupos, a ciência adquirida, a alta autoridade moral dos diretores de grupos, as comunicações que os principais médiuns recebam, com um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, justiçarão rapidamente esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maus. Erasto, discípulo de São Paulo, Paris. Então, irmãos, a gente vê aqui, a gente está falando sobre espíritos que trazem mensagens enganosas, né? Eles são falsos profetas. Eles vêm com mensagens, muitas vezes, que iludem, que elogiam, que colocam aquele grupo ou aquele médium acima dos outros, com uma notoriedade muito grande, né? E às vezes aquele grupo ou aquele médium se ilude com aquilo ali, né? E prefere acreditar naquela mentira, porque o que acontece? Levanta o seu ego, se sente melhor, se sente, né, acima dos outros. Então, esse tipo de mensagem, esse tipo de comunicação, esse tipo de ruído tem que ser muito bem analisado. Como ele diz aqui, a verdade absoluta, quando é uma verdade séria, não é restrita a um grupo, é restrita a vários grupos sérios e médiums sérios, onde precisam todos absorver aquela mensagem, sem necessidade de um grupo apenas ter o poder daquela comunicação, ter o poder daquela mensagem, sem os outros terem, porque só aquele grupo que tem, porque só aquele chegou àquela conclusão e os outros não têm. Nenhum outro médium sério tem. Porque então aí a gente tem que desconfiar, a gente tem que analisar, a gente tem que procurar de onde veio, né? A gente tem que procurar o vocabulário, como está se expressando, a maneira como está falando, se aquilo ali condiz com o Evangelho do Cristo. Então, dessa mesma forma, nós devemos agir também com os profetas encarnados, aqueles que chegam perto de nós para dizer coisas, muitas vezes, que nos iludem, que nos torna, né, que nós somos melhores, que nós somos especiais, que nós somos fascinantes,
nós temos que também colocar o nosso pezinho no chão e ver, né? É isso mesmo? Eu sou assim, eu sou isso tudo? Por que ele está me dizendo tudo isso? Por que eu estou sendo iludido a esse ponto? Nós sabemos que não somos perfeitos, que temos um monte de defeitos e sabemos que toda comunicação que recebemos precisa ser analisada com clareza, de acordo com a ciência e de acordo com a realidade do Cristo, para não ferirmos ninguém e para não nos ferirmos também. É muito importante crermos na realidade, aquela que condiz com a verdade do Cristo e com a verdade da ciência. Sejamos caridosos, sejamos fraternos. Para qualquer mensagem que possamos receber, não caiamos em erro e nos tornemos carrascos de ninguém, porque não estamos aqui para julgar nenhum irmão, ao contrário, para auxiliar, né? Então, que prestemos atenção em tudo que ouvimos, em tudo que nos comunicam. E agora vocês vão ouvir uma palestra breve do Haroldo Dutra, falando um pouquinho mais sobre a importância da gente tomar cuidado com a verdade, né? Como a gente tem que se precaver com a verdade que a gente está recebendo, perceber quando é uma mentira, quando é uma verdade séria e que precisamos entender de acordo com o mestre. E depois vocês vão ouvir também uma música, uma musicazinha infantil, né, que daqui a pouco vai entrar a evangelização. Então é uma música infantil que vai falar um pouquinho do Cristo, do nosso bem-estar quando estamos em conexão com o Mestre, né? Como isso nos traz pensamentos bons, ideias boas, sintonias boas, né? Então que a gente fique sempre com esse pensamento, com essas reflexões positivas em nossos corações. Um bom domingo para todos, um domingo bastante abençoado, uma manhã de muita paz e uma semana que vem aí trazendo boas novidades, boas coisas, bons momentos, bastante alegria para todos. Ok, irmãos? E domingo que vem nos reencontraremos de novo aqui no nosso encontro da família. Fiquem com Deus, muita paz.